Vamos supor que a gente fosse fazer um treinamento aqui agora. A gente usaria a TV aqui, botaria o slide, etc. Faria atividade, etc. O remoto, eu acho até que é mais fácil de fazer. Mas fica mais fácil de organizar. Você reparou como as pessoas são muito mais pontuais no remoto? Sim, Se você entrar 2 minutos atrasado no Meet, você pede desculpa. É né? verdade. E na época do presencial, às vezes você atrasava 15 minutos para uma 20 reunião minutos. e beleza, faz parte, não é isso? Tá dentro. Tá tudo bem, né? Exato. Bizarro. Então, A margem de tolerável é muito, gigantesca. né? Aquele sentimento de, pô, deixei esperando 2 minutos no Meet, cara. As pessoas pedem desculpa por causa de 2 minutos. É. Então, treinamento, vamos lá. Você tem que dividir em treinamento de produto, na minha visão, produto, comportamento e técnica de vendas. Uhum. São 3 conjuntos diferentes que eu não acho que tem que ser dado no mesmo momento, tá? Uhum. Ok? Em algum momento eles vão fazer uma intersecção entre eles, né? Neto, por onde eu começo? Por onde eu começo? Obviamente pelo produto, senão você vai fazer técnica de vendas em cima de qual produto. Então, o que eu colocaria? Eu não faria grandes imersões, eu já fiz isso, a pessoa deixa depois de 2 horas, ela deixa de assimilar. Então, eu faria ele em doses homeopáticas. Então, o treinamento, para mim, ele é contínuo, ele nunca acaba. Uhum. Tá. Tanto é que eu falei para vocês que toda quinta e sexta a gente tem sparring. Há 2 anos é assim, Tá. funciona assim. Então, eu colocaria treinamentos de 1 hora, no máximo 1h30. 2, no começo, quando você precisar rampar rápido, se o seu time está começando agora, pode fazer 3, 4 vezes por semana. Depois 2 vezes por semana, desde que seja contínuo, funciona super bem, separados por temas. Entendeu? E aí você vai também dando poder aos líderes, né? Então, por exemplo, hoje os roleplays eu não toco mais. Quem toca são os líderes. Né? Tá. Então, Cada faz líder parte lidera também. quantas pessoas? Você falou Cara, que tá se com ele é 20 muito- vendedores, né? Hoje a área comercial com Sales Ops, Social Seller, tá dando 22, 23 pessoas. Tá. Cada supervisor depende da senioridade dele. Se ele é júnior, ele lidera até 3. Tá. Se ele é pleno, 5, no máximo 6. Se ele é sênior, no máximo 8. Então vai depender da senioridade dele. Nós vamos, aos poucos, dando os desafios para eles de gestão, que à medida que você aumenta o time, vai aumentando, obviamente, o desafio dele. Então ele vai sendo uma coisa gradual, entendeu? Supervisor também vende ou não? Só quando faz ele a é gestão. júnior. Só quando é júnior. Quando é júnior, Quando continua ele tá com vendendo. 3, ele continua 3 vendendo. continua vendendo. A partir Isso. de 5, você é focado 100% no 100% time. na gestão, que aí ficou mais caro ele vender. Eu prefiro que ele esteja desenvolvendo as pessoas. Agora o júnior, por que eu deixo ele vendendo? Porque ali, na verdade, os meus supervisores júniores, eles vão depois ver isso aqui. Mas na real ali é o Vale da Morte. Por quê? Porque a coisa mais difícil é conciliar front com gestão. Até quem tem senioridade tem essa dificuldade. Front com gestão é muito difícil, porque são habilidades diferentes. E você tá como júnior tendo que fazer isso. Neto, então por que você faz isso? Para o cara ganhar musculatura. Ele vai, desculpa a palavra, se ferrar nisso. Ele vai passar os próximos meses dele frustrado, porque ele vai perder desempenho individual e ainda ele não vai ser um grande líder. Então Entendi. o time dele ainda performa mais ou menos e ele ainda perdeu performance. Ele vai desmamando da operação e migrando. Se isso é suficiente para ele desistir, não era para ser líder. Entendi. Então você já bota proposital ele nesse Corredor desafio. da morte. É isso, velho. Se você resistir a isso, depois disso fica melhor. Quando sai do front e vai liderar 5, 6, 7, 8 pessoas, Agora não precisa mais vender, né? agora eu tenho a minha 100% das minhas habilidades voltadas para gestão, vai ficar muito melhor que quando você era supervisor júnior. Só que ele descobre isso no caminho, entendeu? Uhum, Então, para mim, é meio que um teste de se você quer mesmo, sabe? Porque liderança é ter que desenvolver adaptabilidade, desenvolver desafio. Então, é isso. E é um novo Resolver desafio. problemas. E você tem a possibilidade do cara que foi pro supervisor júnior, ele falou assim, Netão, não é pra mim, cara, eu posso Isso. voltar pra vendas? Cara, dá para voltar. Porque É reversível. É reversível, na minha visão, porque o que a gente faz? A gente faz meio que... não é como se fosse uma promoção provisória. Uhum, O cara tá... Todo mundo sabe que ele tá no processo de formação, uhum. entendeu? E não tem nenhum mal e ele, em vez de ir pra uma carreira de gestão, ir pra uma carreira de especialista. Ele só muda. Ó, Neto, não quero ser líder, eu quero continuar como referência como especialista e acabou. Amanhã depois ele pode virar um Sales Enable. Ele pode virar um Closer Senior e ficar como Closer Senior pro resto da vida, não tem problema nenhum. Então o time sabe que ele está num processo de
construção, de carreira, e que as pessoas podem simplesmente... Tinha o Sales Enablement que quis virar supervisor. Entendeu? Então o time sabe. Pô, o cara foi lá, se achou, não tem problema nenhum. A gente não tem também o negócio de, pô, tem que acertar 100%, então... E qual que é a importância dentro desse time do Sales Enablement? Inclusive, seria legal você explicar para o amigo ouvinte, de repente não está familiarizado com esse termo, com esse cargo, o que essa pessoa faz no A palavra time. é até difícil, né? Meu professor de inglês fala, não é enablement. O que acontece? Ele é uma pessoa que tem que ter bagagem de vendas. Tá. Eu recentemente fui contratar... De produto. De produto, mas muito mais de vendas. Sim, eu digo dos dois. Mas ele precisa com certeza entender. Mas eu fui fazer um processo no ano passado e eu tinha candidato que voltar que nunca tinha trabalhado com vendedor. Eu falei, não quero nem falar com esse cara. Né? Não quero nem falar, ele não sabe o que é o que o vendedor passa. Né? Então, basicamente, é o cara que se especializou. Ele não era um vendedor necessariamente high performance. Mas tem uma coisa que ele era: organizado. Porque geralmente o vendedor high performance é meio bagunçado. Geralmente acontece isso. Tanto é que esse cara, para liderança, ele tem problemas quando acontece isso, né? Então eu falo o seguinte, se você não desenvolver organização, cara, pra você liderar, e eu falo isso com conhecimento de causa, bicho. Minha esposa, ela chega no meu escritório, minha mesa está impecável de trabalho. Só que se ela não cuidar do meu guarda-roupa lá e do restante, é do trabalho, porque aquilo me custa dinheiro. Então me dói. Me dói ser desorganizado. Então ela mas naturalmente eu tenho uma tendência a ser desorganizado, né? Então é o seguinte, ele tem que ser organizado. Ele no perfil DISC, ele é o que tem um S e o C alto. Ele não precisa ser dominante, ele não precisa ser influente, como a gente espera. E eu não acho que também que o vendedor precisa ser DI, tá? Eu acho que é muito de característica, mas ele claramente é SC. O que é SC? SC é o céu de conforme. Eu vou dar uma analogia para como é o DISC. Tá. Você foi numa loja comprar uma TV, beleza? O D é o cara que enquanto ele não deu o preço final, ele não comprou com o vendedor, seja por R$1. Seja R$1 a menos, enquanto a última palavra não foi do D, ele não fecha o negócio. Tá. O S, o que é isso? Ele te fez um monte de pergunta sobre a garantia estendida, fabricação, não sei o quê. O C é o que chegou em casa e antes de montar, leu todo o manual. Aí você vai falar, e o I? O I não comprou porque tá batendo papo com o vendedor até agora. Entendeu? O I é o influente. O I é o comunicativo. O D é o dominante. É o que gosta de dar o punch, né? O S é o seguro. É aquele cara que, é temerário, ele analisa vários cenários da automação. E o C é o conforme, o organizado. O que você vai na casa dele, você abre o armário, tem etiqueta em tudo. Ok? O que acontece? O S e o C, quando trabalha em vendas, ele é muito bom para seguir processo. Para seguir playbook, para seguir cadência. Ele é caxiazão nisso. E o Sales Enable, ele é um guardião do processo. Ele é um guardião do playbook. Entendeu? Qual que é a diferença dele para o supervisor? O supervisor lidera, então ele desenvolve pessoas juntos, o comportamental dessas pessoas. O Sales Enable fica restrito em técnica, restrito em produto, restrito nisso. Processo. E ele faz uma atuação mais horizontal. Então, enquanto o supervisor faz vertical, é o time dele, o Sales Enable faz na operação. Ele é um suporte para o supervisor, né? Então ele trabalha mais horizontal. Então é uma carreira de especialista. Então se você tem uma equipe grande e você fala, pô Neto, cada supervisor trabalha de um jeito, eu não tô vendo padrão, etc. Quem é que vai me ajudar a resolver isso? Um Sales Enable. Entendeu? É o cara que vai atuar horizontal, dando apoio para os seus supervisores, falando, cara, isso aqui tá conforme, isso aqui não tá conforme, isso aqui tá no playbook, isso aqui não tá no playbook. Então o que eu acho que são dois profissionais muito importantes na área comercial é o Sales Ops, que é o que vai te dar dados, insumos, e o Sales Enable, que é o que vai ser o guardião do processo. E Neto, qual o tamanho da equipe para ter um Sales Ops, um Sales Enablement, e qual vem primeiro na sua visão? Primeiro vem o Sales Ops, porque é ele que vai te falar, tá na hora de contratar um Sales Enablement. Ele que tem que te dar essa informação, né? Ou ele te ajudar a descobrir essa informação. Como eu falei, pode ser pontual, não precisa trazer pode ser um full freela, time. Né? Pode ser. E essa foi uma dica de ouro, viu? Pô, isso aí economiza muito, cara, muito. Qual o tamanho da equipe? Vamos lá. Se eu tenho uma equipe de até 5, 6 pessoas, eu vou num supervisor. Beleza? A partir do momento que eu tenho uma equipe ali
passando de umas 10, 12 pessoas, eu já pensaria no enablement. Eu já pensaria ali, porque você já tá com 2 supervisores, vamos dizer. Isso, e aí começa a ter quebra de padrão entre eles, né? Cada supervisor toca meio que de um jeito, defende o processo de um jeito. E esse é o problema. Assim, só tem algo mais grave que a área comercial não crescer. Ela crescer sem você saber como ela tá crescendo. Entendeu? Se você não tem essa visão, e aí você vai criando silos, e aí você fala, caraca, por que uma equipe faz 15% de conversão e outra faz 5%? Se você não sabe o porquê disso, você tem um sério problema de replicabilidade, de previsibilidade de caixa. E né, o seu negócio está ameaçado, né? Mas eu estou crescendo. Que ótimo, pague profissionais para te dar essa resposta. Né? Então, a partir de 10, 12, eu já pensaria no Sales Enablement. Aí esse cara tem que ser full time na minha visão, porque ele tem que olhar ele tem que ser o cara chato ali mesmo. Ele é um cara que ouve call, por exemplo. Ouve call. Ah, não, mas o supervisor ouve também. Mas aí se eu tenho um enablement, esses caras vão trocar a figurinha e em algum determinado momento eu tiro o supervisor de ouvir call. Deixa o Sales Enabler e fala pro supervisor desenvolver os caras PDI, etc. O que o Enabler vai fazer? Putz, peguei isso daqui, o supervisor tem que ouvir. Opa, então ele vai selecionar, ele vai fazer uma curadoria do que o supervisor vai ouvir, entendeu? Então você vai otimizando recursos. Ouve só o que vai gerar feedback mais profundo, né? Ouve o que vai embasar, inclusive, o feedback do Sales Enabler ali de cara, olha, por que eu tô analisando esse cara assim? Por causa disso e disso e disso. Pô, interessante, né? Animal. Eu acho que dá uma proporção bem forte aqui. No primeiro momento, o Sales Enabler entra muito no operacional, mas no segundo momento, o ideal é que ele entre no estratégico. Que ele, peraí, o nosso time o nosso cliente tá pedindo muito determinado produto. O nosso lead tá tendo determinada dificuldade. Então ele é um cara que muito essa depois... dor. Aí então, depois ele entra no estratégico de integrar com produto e marketing. Ele tem que ser um cara que faz esse meio campo também com essa... Tem que saber exatamente o que tá fazendo, né? No começo é operacionalzão. Depois ele ainda entra no nível estratégico. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!